Oi, pessoal, aqui é o Ciro Massi. Eu sou médico psiquiatra e este é o meu podcast sobre mente saudável, qualidade de vida e bem-estar. O assunto desse episódio é como lidar com a irritabilidade. Bom, vamos confessar, viver é bom, muito bom, mas não precisava ser todo dia. Tem dia que parece que as coisas andam muito mal, seja com relação às nossas frustrações, seja com relação a pessoas difíceis que a gente encontra pela frente. E essa primeira divisão é bem importante. Em geral, a gente fica irritado ou com pessoas ou com situações que nos frustram, que não ocorrem segundo as nossas expectativas. Bom, como eu não tenho nenhum controle, nenhuma influência, na verdade, sobre as situações que você vai ter que enfrentar e nem as pessoas que você vai encontrar, eu vou aplicar aqui a regra de Pareto, aquela regra de 80-20, né? Então eu vou procurar localizar os 20% de técnicas, de estratégias que você pode utilizar para obter aí uns 80% de melhora nas suas reações. Eu disse 80%, eu não disse 100%. Se a gente conseguir melhorar as suas irritações em 80%, olha, já está muito bom. Então, vamos dividir as situações que podem nos deixar irritados em duas grandes categorias: frustrações e pessoas, gentes. Tanto com frustrações concretas quanto diante de pessoas, o primeiro passo é localizar o problema. Olha, se você não sabe qual era o problema, o que está acontecendo, lamento, mas vai ser muito difícil você achar a solução se você não localizou o problema, como qualquer aspecto da vida. O primeiro passo, portanto, é localizar o problema. E qual é o problema? Aquilo que você está sentindo. E o que você está sentindo? Irritabilidade. Guarde esse carimbo. Guarde essa figura, irritabilidade. Começou a se sentir irritado, localize a irritação. Qual é o problema? A irritação. Observe então que nós estamos desviando um pouquinho o foco das frustrações e das outras pessoas para você. Você tem mais controle e influência de como você se sente, bem mais do que as situações de vida, bem mais do que a reação das outras pessoas. Bom, então você localizou, eu estou me sentindo irritado, irritada. Com o que? Ainda não sabemos, mas sabemos, podemos inferir que essa irritabilidade veio de alguma coisa externa, de uma frustração ou de outras pessoas. Olha, basta a situação externa, basta as outras pessoas. O que você não precisa é jogar mais gasolina na fogueira, sendo você, com você mesmo, mais uma fonte de irritação. E isso acontece com uma frequência bem maior do que a gente imagina. Quando você começa a ficar irritado com a sua irritação, começa a se tratar de maneira agressiva, olha, está jogando gasolina na fogueira, está piorando a situação. Como é que você pode, então, parar de jogar mais gasolina na fogueira, parar de piorar a situação, deixar de ser seu próprio inimigo, inimiga? Bom, se tratando com gentileza. A gentileza consigo mesmo é o primeiro antídoto para a irritabilidade. Procure respirar calmamente. A maioria das pessoas não vai perceber que você está provocando uma situação de calma na sua mente de maneira proposital. E aí, com delicadeza, para não botar mais gasolina na fogueira, tenta se perguntar, tenta localizar qual é a sua necessidade que está sendo ameaçada, o que é que está provocando essa reação em você. Então a estratégia é perguntar para você mesmo, com calma, com tranquilidade, qual é a minha necessidade que está sendo desrespeitada. Eu tenho, por exemplo, uma necessidade de justiça, eu tenho necessidade de respeito, eu tenho necessidade de ser reconhecido, as minhas competências, as minhas realizações, a minha carreira, as minhas finanças podem estar sendo ameaçadas. Olha, sem localizar o problema vai ser muito difícil. E observe, eu estou retirando o foco do exterior e estou jogando o foco para o meu interior, para as minhas necessidades. Muito bom. Tirou o foco do exterior,
jogou o foco para o interior, você tem mais condições de negociar. Negociar tanto com você quanto com as outras pessoas. Vamos começar com uma negociação calma, primeiro com as outras pessoas. Vou sugerir uma estratégia. Use uma técnica do zoom. Ou você já viu em filme, ou você já teve uma máquina fotográfica que conseguia fazer zoom. Quando você puxa o zoom, quando você abre o campo de visão, muda tudo. Amplia a visão da cena. Amplia o campo da sua consciência, aquilo que você está enxergando. O que você deve incluir nesse novo campo de visão? Em primeiro lugar, uma realidade. Todos nós temos dias bons e todos nós temos dias ruins. Você vai assim pensar, lá vem o cara falar que, olha, ele deve ter tido um dia ruim, você tem que ter mais tolerância. Não é nada disso, não. Existem vários trabalhos que constataram o seguinte: sempre que eu tenho uma reação emocional mais exacerbada, mais irritadiça, eu procuro uma atribuição para aquilo, uma explicação. Nós procuramos explicação para tudo que acontece na nossa vida o tempo todo. Eu também busco uma explicação quando eu estou mais irritado. Por que é que eu estive mais irritado? Olha, tendemos a atribuir essa irritação ao mundo exterior. Foi a outra pessoa que me deixou irritada, foram as situações de frustração difíceis que eu tive que enfrentar durante o dia a dia. Já quando nós temos que enfrentar a irritabilidade de outras pessoas, nós tendemos a atribuir não as situações externas, mas as situações internas. Vários trabalhos já constataram a atribuição quando o outro está irritado é porque ele tem uma capacidade reduzida, ele não consegue trabalhar tão bem, ele não consegue se relacionar tão bem, ele não consegue compreender as coisas tão bem ou tem um caráter com algum tipo de problema. Então fique atento a essa armadilha do nosso cérebro. Nosso cérebro tende a atribuir a nossa irritação a causas externas e a atribuir a irritação de outras pessoas a causas internas, como o caráter ou ainda as suas capacidades mentais, sociais, de trabalho. Bom, se você, diante das frustrações da vida e das dificuldades de relacionamento que todos nós temos com outras pessoas, conseguir desativar, em primeiro lugar, o sistema de resposta a ameaças que é automática do cérebro, impedir o sequestro da sua razão por emoções muito fortes, você já conseguiu muita coisa. Se, em segundo lugar, você conseguir se tratar com delicadeza, ou seja, não jogar mais lenha na fogueira, também se tratando mal, você também está conseguindo muita coisa bacana. E, em terceiro lugar, se você conseguir reinterpretar a situação, sabendo que todos nós, tanto as outras pessoas quanto você mesmo, tem dias bons e tem dias ruins, melhorou muito. E, finalmente, com relação às outras pessoas, lembrar dessa armadilha do nosso cérebro de dar uma explicação, uma atribuição mais condescendente quando a irritação é nossa e menos tolerante quando é com os outros. Nesse caso, a gente costuma atribuir a problemas pessoais da pessoa e não às circunstâncias. Bom, pessoal, por hoje era isso. Muito obrigado.